Línguas estão sendo destruídas. Bem, não quero te espantar mais, isso já acontece um tempo. Ficou até meio que comum. Tu não estás acreditando em mim, mas existe algo destruído aproximadamente uma língua a cada 2 semanas. E não estou falando do bicho-papão. Oi, sejam muito bem-vindos ao Gosto da Língua, um canal onde cada palavra tem passado e presente, e também uma história que tu nunca escutasses. Atualmente, existem entre 5.000 e 7.000 línguas e dialetos no mundo. Mas línguas ou dialetos? Porque não são a mesma coisa. É muito difícil definir o que é uma língua e um dialeto, e além disso, a diferença entre eles é mais política e social do que linguística. Então, digamos apenas que a variedade e a complexidade das línguas humanas são impressionantes. Tu sabes qual país tem o maior número de línguas no mundo? Papua Nova Guiné, com 839. A Indonésia vem em seguida com 707, depois a Nigéria com 526, a Índia com 454, os Estados Unidos com 422, a China com 300 e o México com 289. Os Estados Unidos? 400 e pouco? Onde? E o México? Eu só ouvi falar do Maia e Náhuatl. Olha, são 422 nos Estados Unidos e 289 no México. Não vou te dizer todos. Depois do vídeo com calma tu podes pesquisar na internet. Mas vamos lá. Algumas das línguas faladas nos Estados Unidos são inglês e espanhol. Tá bom, até aí eu já sabia. Essas duas eu conheço. Certo. Continuando, muitas línguas europeias e asiáticas são faladas lá por causa da imigração. E não estou falando apenas do século passado. Na Pensilvânia, por exemplo, eles falam uma variedade de alemão que existe há 300 anos. Mas também existem muitas línguas indígenas. Para dar alguns exemplos que tu podes reconhecer, existem línguas malaio-polinésias, por exemplo, no Havaí, línguas esquimó-aleutes faladas no Alasca, e assim por diante, muitas outras. E o mesmo acontece no México. Sim, ok. E são essas as línguas que estão se perdendo? E quem está destruindo-as? Veja, claro, dissemos que existem entre 5.000 e 7.000 línguas no mundo todo. É muita coisa, sim, mas esse número está diminuindo a uma taxa incrível. Estima-se que uma língua morra a cada 2 a 4 semanas em algum lugar do mundo. Ou seja, uma forma de falar desaparece. Alguns chegam a dizer que uma língua morre a cada 3 horas. Mas atenção, isso não significa que uma cultura ou um grupo étnico desapareça. É possível que esse grupo tenha adotado outra língua, geralmente uma com maior prestígio e mais vantajosa social e economicamente. Mas a realidade é esta, e preste atenção porque é muito, muito sério. Estima-se que até o final deste século, apenas metade das línguas existentes serão faladas. É isso que vocês escutaram, metade. Embora um grupo de pessoas possa adotar uma língua e manter sua cultura, acho que é evidente que isso representa uma perda significativa para a identidade cultural. Mas por quê? De quem é a culpa? Dos terraplanistas? Sim, tu não estás muito longe da verdade. Bem, na verdade está, mas espere um minuto. Muitos de vocês provavelmente estão escrevendo um comentário agora para me dizer que as línguas morrem e que isso é normal, acontece desde que elas existem e continuará acontecendo. Pessoal, não apaguem esse comentário. Isso me dá mais interação para o vídeo. É verdade que isso sempre aconteceu. Pensem em todas as línguas que desapareceram na Península Ibérica desde a chegada do latim. Pensem em como temos sorte de o mirandês ainda existir. Ou mesmo nas línguas celtas, que antes da expansão romana eram difundidas por quase toda a Europa, às vezes sozinhas, como em grande parte da Gália, e às vezes coexistindo com outras línguas. O celta também era falado na Península da Anatólia, na Ásia. E hoje todas as línguas celtas estão ameaçadas de extinção. Embora algumas, como o irlandês, sejam oficiais, não só na Irlanda, mas também na União Europeia. Poderíamos também dizer que o latim é uma língua morta, ou que o que você está ouvindo agora é o latim do século XXI. Isso é relativo e depende do ponto de vista. Línguas que desaparecem hoje não deixam descendentes nem mudam de forma, como se queira dizer. Em outras palavras, não é o mesmo que aconteceu com o latim ou o grego clássico, que nos deram as línguas românicas e o grego moderno. As línguas que estão morrendo agora compartilham o mesmo destino do gaulês ou das línguas celtas faladas no continente europeu.
Desaparecem sem deixar rastro. Línguas sempre morreram, sim, assim como espécies animais desapareceram há milhares de anos. O problema atual não é de qualidade, mas de quantidade. Nunca antes tantas línguas se perderam tão rapidamente. Tomemos o México como exemplo. Em 1820, estima-se que 70% da população falava uma língua indígena. 70%, observem bem. E agora? Não chega nem a 7%. O mesmo pode ser dito da Europa, o continente com o menor número de línguas do planeta. Até meados do século XX, na França ou na Itália, a maioria da população não falava a língua oficial, mas sim a língua de sua região. Atualmente, na França, as línguas regionais correm o risco de extinção, e a maioria das que eram faladas já desapareceu. E na Itália a situação também é dramática, mas um pouco menos. Mas por que estão desaparecendo? De quem é a culpa? Não há apenas um culpado. É verdade que agora existe algo que não existia antes, mas o desaparecimento de línguas é muito complexo. No fim das contas, a dura realidade é que a maioria das pessoas deixa de falar uma língua, em muitos casos voluntariamente, mas não podemos culpá-las. Nem todos têm a mesma sensibilidade linguística. Nem deveríamos, já que ser todos iguais seria incrivelmente entediante. E as instituições também têm sua parcela de culpa. Em última análise, a diversidade linguística nada mais é do que um problema. Certamente todos os seus países têm línguas regionais, e certamente todos eles têm problemas por causa delas. É um universal humano. Observe que o fato de ser um problema para o Estado não significa que seja um problema para a sociedade. Mas é claro, devemos nos perguntar por que esses falantes têm esse desejo de abandonar seus idiomas. Para que um idioma não morra, ele precisa de apoio institucional. Os falantes precisam sentir que seu idioma é útil em seu contexto. Se um Estado não promove e legisla em favor de seus idiomas, eles morrerão. Temos o exemplo da Irlanda. O irlandês é ensinado nas escolas. Existem programas de televisão e rádio, e é um idioma oficial no país. E o irlandês, muito provavelmente, não sobreviverá até o final do século como idioma falado, porque seu uso não é promovido. Não entendo. Tu dizes que é ensinado, que existem programas, e mesmo assim não é promovido? Não, porque tu não precisa saber irlandês para ter um cargo público, por exemplo. O irlandês é ensinado, mas não é útil para a sociedade em que deveria ser falado. E como não é útil, não é usado. Não basta proteger uma língua. É preciso torná-la útil, é preciso promovê-la. Também é verdade que existem casos completamente opostos. No Havaí, na década de 1970, havia apenas 2.000 falantes nativos de havaiano. Hoje, graças aos planos do governo do arquipélago, há quase 20.000. Outro exemplo, o córnico desapareceu no final do século XIX e foi revivido. Hoje é falado por cerca de 3.500 pessoas. Sem mencionar as redes sociais, que deram a línguas antes muito impopulares comunidades online bastante grandes. A internet representou até mesmo um renascimento para o latim e o grego clássicos. No entanto, e infelizmente, esses exemplos são muito poucos e não oferecem esperança alguma no cenário sombrio de genocídio linguístico em que nos encontramos. Porque existe algo em que muitos não acreditam, e isso está acelerando todas essas mortes. Não é o bicho-papão, não são os terraplanistas, não é o menino Jesus, mas sim a globalização. Mas o que aconteceria se todos falássemos o mesmo idioma? Seria tão ruim assim? A verdade é que, não. As pessoas veriam o idioma com o qual cresceram como perfeitamente normal. Todos os humanos falam inglês, e pronto. Tudo o que já foi escrito é traduzido para o inglês, e pronto. No entanto, de uma perspectiva linguística, para muitas pessoas, inclusive eu, isso seria uma verdadeira tragédia. Muitas pessoas acham que as línguas devem ser defendidas porque são maneiras diferentes de ver o mundo. Pessoalmente, não acredito nisso. Já discutimos a teoria de Sapir-Whorf em outro vídeo, que argumenta justamente que a língua que falamos influencia a forma como vemos o mundo. Até agora, não foi possível provar que a língua influencia a forma como vemos o mundo, e se algum experimento mostrou alguma indicação disso, foi apenas de forma limitada e para certas áreas do pensamento. O fato é que diferentes culturas continuariam a existir. Os seres humanos continuariam a ver o mundo da mesma maneira, quer falem chinês, suahili ou sueco. Ainda poderemos ler Dom Quixote traduzido para o inglês.
tudo isso permanecerá igual. É por isso que acredito que devemos defender as línguas, simplesmente porque são línguas. Porque, embora as línguas não nos façam ver o mundo de forma diferente, elas demonstram como a expressão do pensamento humano pode se adaptar ao nosso contexto. As milhares de maneiras diferentes pelas quais nossa capacidade biológica para a linguagem se manifesta fisicamente naquilo que chamamos de línguas. Em última análise, a linguagem é algo que reside dentro de nós e emerge na forma de línguas. Mencionei anteriormente que não deveríamos todos ter a mesma consciência linguística, porque seria entediante se fôssemos todos iguais. Assim como cada ser humano é diferente, enriquecendo e variando nosso cotidiano, cada língua é uma forma de expressar a linguagem de cada comunidade, colocando o verbo no início, no fim, no meio, emprestando uma palavra e dando-lhe uma nuance particular. Ouvir um som que nos parece impossível. Tudo isso, no fim das contas, é uma demonstração da diversidade humana, uma demonstração que deveria fazer parte da nossa herança comum. Se tu chegasses até aqui, deixe o teu gostei e se inscreva no canal para assistir mais vídeos como esse, e o link está no primeiro comentário. Tchau!